Paty, nesse último ano de 2024, sua vida mudou na loucura. Sim. Mas quando a gente se encontrou, ela já estava em mudança. Foi 2023, né? Foi, nossa. Só que a gente aqui gosta de fazer toda a história. Como essa é a sua primeira participação aqui no Vênus, a gente quer saber toda a sua história, do dia 1 do nascimento, Meu Deus. família, tudo. Se tem irmão, como era na escola. Onde foi, como foi, tudo. Tá. Nascida e criada onde? Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Nasci em Duque de Caxias. É porque, assim, quando a gente fala Duque de Caxias, porque abrange muitos lugares, né? Eu nasci em Duque de Caxias, eu morei em Belfor Roxo, passei minha infância inteira, fui criada em Belfor Roxo. E aos 13 anos de idade, me mudei para Nova Iguaçu. E todos esses lugares são na Baixada Fluminense, né? Então, eu sou uma fluminense roxa, bem barraqueira. Você é filha única? É. Eu me segurei quando você falou Nova Iguaçu pra não gritar uhul. Uhul, Todo Nova mundo deve Iguaçu, fazer isso, né? poxa, é o nosso bordão. É. Mas foi isso, eu cresci na Baixada Fluminense, né? Aí depois que eu comecei a ganhar um dinheirinho, como todo emergente, fui pro Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, aquela coisa. E foi isso. E lá está. E lá estou até hoje. no Mas você trânsito é do filha inferno. única? Como é que é a sua estrutura Mulher, familiar? sim. Eu É? sou a única filha, mulher, mas eu tenho 2 irmãos, o Maicon e o Luan, o mais velho e o mais novo, eu sou a do meio. Ah, você é do meio. Isso, uma perturbação na minha cabeça, um ciúme. Uhum. Ai, aquele cara lá, que não sei o que, eu fico, deixa ele ver, deixa ele olhar, né? Ah, tem ciúme dos dois lados, do mais Eles velho têm e do mais ciúme, novo. Isso, Né? é complicado. E aí eu tenho lá meus pais, né, minha mãe, meu pai. Minha mãe era costureira, é costureira até hoje. Meu pai era motorista rodoviário, eu aposentei ele no ano passado. Caramba. E agora minha mãe é dona de uma loja de roupas infantis no centro de Nova Iguaçu, que eu também colaborei ali para realizar esse sonho dela. Ela tem a loja dela agora. Isso, Miana Ela Kids. vendia roupa na feira. Isso, Que você nós ia- vendíamos, Que né? você ia com ela. Eu ia com ela. Só que nessa época minha mãe ela vendia roupas femininas e eu era o manequim humano, então eu botava as roupas para vender. Às vezes tinha uma roupa encalhada, um modelo que não vendia de jeito nenhum, eu botava no meu corpo, pegava um alfinete, botava para trás, porque eu era bem magrinha, né? Então vendia, que Eu as falava, pessoas "De viam onde no é meu essa corpinho, roupa?" ai que lindo, eu falava, ai vem comprar, tem aqui R$50, parcela. E aí vendia pra caramba. Eu ia perguntar de criança, você tinha, sabe, a profissão dos sonhos? Você pensava em ser o quê? Tipo, Ah, eu pensava em ser muitas coisas. eu pensava em ser professora, eu pensava em ser arquiteta, eu pensava em ser dentista, eu pensava em ser cantora. Todo mês eu mudava de profissão. Todo mês. não tinha alguma coisa que era Não tinha, eu queria ganhar dinheiro. Eu sempre gostei muito de dinheiro. Então, quando eu era criança, a minha mãe ela recebia muitos comentários do tipo na escola: "Ai, ela é uma ótima aluna, mas ela fala demais". Era sempre esse bordão Conheço nas alguém reuniões assim. de pais, é. Então, a minha mãe ela falava pra mim desde criança. Ela falava: "Você é diferente. Você tem um dom, você tem uma coisa da comunicação". Por quê? Eu cresci na igreja e eu nunca fui uma criança tímida. Eu era totalmente o oposto de todas as crianças da minha idade. As crianças eram tímidas, não gostavam de falar em público. Eu já saía metendo a mão no microfone do pastor, eu saía falando. Eu queria aparecer, adorava me mostrar, gostava de participar do teatro da igreja, do coral. Tudo que tinha eu estava fazendo. Tudo que era de aparecer eu estava fazendo. Tava no palco. Isso aí, não podia ver uma câmera que eu tava me enfiando na frente. Então, a minha mãe, ela sempre enxergou ali um negocinho diferente. Já o meu pai, não. Meu pai queria que eu fizesse faculdade e fosse CLT, tivesse ali um diploma, essas coisas. O meu pai, ele é do interior do Rio, né? Já minha mãe, não. Minha mãe falava, se você pegar R$50, comprar um pack de água, vender cada água a R$2, em 7 dias você tem 1 milhão. Minha mãe sempre foi Empreendedora, assim. comerciante. Isso. Minha mãe é. E ela, na minha infância, minha mãe era doméstica de casa de família, né? Ela era faxineira e tudo mais, na Barra. Tanto que, quando eu me mudei pra lá, ela falou... E nesse dia eu chorei muito de emoção. Ela falou, poxa, antes eu vinha pra cá pra limpar a casa das minhas patroas. E hoje eu tô vindo pra cá, pra casa da minha filha. Nossa. Então, isso me emocionou muito, me marcou muito essa Claro. frase. E ela largou tudo na vida dela como doméstica, pegou a rescisão e comprou máquina de costura e começou a costurar. E eu, como filha menina, ela costurava as roupas, colocava em mim, eu ia pra igreja, e as amigas dela que tinham filhas perguntavam, nossa, que bonitinha a roupa da Patrícia, de onde? E ela,
Eu que fiz. Quer encomendar? Vem comigo. Então, ali nasceu o marketing na minha vida. Você já era Nesse influencer. dia. Isso, exatamente. Nesse dia, eu já fechei minhas parcerias ali. E aí, vendia e ganhava Seu minha primeiro comissão. arroba. Não, e era, Exatamente. né? Porque ela te vestia, você divulgava. Então Exatamente. era realmente... Já era uma publicidade. E na hora que você terminou a escola, quem que você resolveu agradar primeiro? Meu pai. Por quê? Quando eu terminei os meus estudos muito cedo. Assim, cedo, na minha opinião, né? Eu finalizei meu ensino médio com 16 anos. Cedo. E aí, Geralmente quando, é 17, quando eu 18. acabei, eu falei, cadê meu carro zero? Cadê meu apartamento? Porque eu achava que era isso, né? Você se formava ali no Não terceiro vem ano. junto com o diploma? Exatamente. Não imprime Eu na falei, mesma ué, máquina? Tá enganando o cliente? No Tem alguma Facebook, coisa meus errada. amigos estão postando foto com carro. Tá que isso? entendendo? Ou era isso ou era uma gravidez. Então... Pra mim foi a gravidez. Uma gravidez O meu foi a misteriosa. gravidez. O chá revelação dela foi a gravidez. É isso que o governo traz pra gente, né? E ali, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Desculpa. Não, O que eu vou imagina. fazer? O que eu vou fazer? E o meu pai falava, olha, não fica na da sua mãe. Porque eu já trabalhava com a minha mãe desde cedo, desde meus 13 anos de idade. Eu amava trabalhar com a minha mãe. Eu amava ter esse contato com as mulheres, de vender a roupa. Eu gostava de ver quando as mulheres entravam no provador e botavam a roupa e saía, e se via no espelho e tal. Eles ficavam se achando. Eu adorava isso. E você Então- falava a verdade ou você mentia? Ah, eu falava, eu ficava, amiga, não é M pra você, não. É G. Mas eu falava com jeitinho e elas Exato. gostavam. Deixa eu puxar aqui, fazer um ajuste. Tá entendendo? Eu sempre tinha um jeitinho ali de É que me esse resolver. modelo é menor mesmo. Sim, a forma é da China. Eu falava, a forma é da China. Mentira, minha mãe que fazia. A forma é da China. Sabe como é que é a chinesa, né? Elas são todas compactas, Exato. pequenininhas. Então, a gente casava vendo ali. E ali, quando eu me formei, a minha mãe falava, né? Ai, vamos pra feira comigo e tal. Poxa, eu tô sem vendedora hoje. Vamos. E eu ia pra feira, fui indo. Até que chegou uma hora que meu pai me puxou e falou, vai estudar. Você não pode ficar indo pra feira com a sua mãe, porque isso não dá futuro, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque é um trabalho como qualquer outro, é um trabalho honesto, sim. Porém, Sim. não é uma garantia de que você vai ter um dinheiro e tal, não é um diploma, não é isso, não é aquilo. Eu falei, ok, E pai. é difícil também ter uma projeção de carreira, né? Exatamente. Ai, desculpa, eu coloquei longe. É difícil você ter assim, você vai pra onde depois disso? É difícil, de fato. Dá pra Exato. entender a visão dele, Sim. que é uma visão mais cuidadosa do que preconceituosa, na Sim, verdade, sim. né? Eu sempre entendi muito. Eu nunca enxerguei os toques que os meus pais me davam como uma pressão ou como Ou como um cortar as comentário asas, assim. inconveniente. Não, eu sempre enxerguei como, poxa, eles me amam, eles querem o meu bem, eles querem um futuro legal pra mim e tudo mais. Então, quando ele conversou comigo, eu falei, ok, então eu vou estudar. Eu vou caçar alguma coisa que eu gosto de fazer. Eu gostava muito de odontologia. Eu amava. Minha adolescência inteira eu usei aparelho. Então, quando eu ia ao dentista, eu pegava o espelho e eu ficava vendo o que o dentista estava fazendo. Eu amava essa área da saúde bucal. Eu falei, tá bom, então vou estudar para fazer faculdade de odontologia e vou ser dentista. E ali ele falou, tá bom, mas pública, né, filha? Porque papai não tem dinheiro, papai é motorista rodoviário, então a gente não tem condição. Falei, ok, então eu vou fazer um curso preparatório, paga para mim, que eu vou fazer o Enem, eu vou passar e eu vou fazer a faculdade. Então, eu fiz o cursinho preparatório, tudo direitinho. Era um caos, porque, assim, no curso eu mais falava do que estudava. O meu prazer era fazer os meus colegas de classe me seguirem no Snapchat para ficar falando o dia inteiro. Com os filtros Exatamente, com filtro de cachorro, filtro daquela coroa de flores. Era isso que eu fazia o dia inteiro. Então, mas eu estudava. Eu consegui passar para uma faculdade, porém, é a faculdade de São Paulo. Na época, eu tinha 16 para Putz, 17 grilo. anos. Como Eu é ia que eu falar, ia vir? Nada é fácil, né? Eu ia falar que o pai pagando o cursinho e você querendo o seguidor foram os primeiros seguidores pagos da história. Sim, exatamente. Exatamente. Eu entrei na minha primeira agência, que foi o curso preparatório. Então, foi Você comprou isso. seguidor? Sim, mas meu pai que Sim. pagou. Exato. Exato, ele investiu Mas na foi minha carreira. presencial. Foi Foi presencial. presencial. Exato. Foi no Seguidores X1. reais. Seguidores reais. Não Foi no eram X1. árabes. Não, mas Exato. tá caro Qual que é o esse- problema, tá? Tá Meus caro esse seguidores árabes são só Não. minha família, tá? Eu não Nossa. comprei. Ela se justificando. Mas, enfim. Então, Ah. eu fiz o curso, passei pra faculdade e tal, porém, Em não São consegui Paulo. estudar. Com 16 anos, Com 16 para 17 sua anos. família falou, não vai. Não tem como. Mas eu comecei a fazer o curso técnico de odontologia, que é o TSB, Técnico em Saúde Bucal, onde eu poderia fazer os procedimentos na boca do paciente, colar aparelho, fazer profilaxia, clareamento, tirar curativo e tudo, fazer uma limpeza, tudo isso com a supervisão de um dentista. E era isso. Nível técnico, tinha ali um saláriozinho legal.
tal. Falei, beleza, eu vou fazer esse curso. Mais rápido também. Isso, duração de 18 meses. Eu fazia curso à noite e de dia eu ia pra feira com a minha mãe, porque afinal eu gostava de comprar as minhas coisinhas. A minha mãe me dava R$ 50 a diária. Então, chegava sexta, sábado, era o meu dinheirinho ali pra comprar um absorvente, uma Coca-Cola zero, uma coisa. Então, eu ia pra feira com a minha mãe e fazia o curso. Quando eu me formei, eu estava fazendo estágio, né, para cumprir a grade de horas, e era um estágio remunerado, de segunda a sábado, horário praticamente integral, e o meu salário era R$ 200 por mês. E eu ia todos os dias feliz e contente, porque afinal eu ia ser efetivada na minha cabeça, eu ia ser efetivada e ia dar tudo certo na minha vida. Expectativa realidade. Super. Não fui efetivada. Na verdade, nessa época, como eu já tinha essa experiência com vendas, eu recebi um conselho de uma pessoa, e essa pessoa falou, Paty, se você vender 4 vestidos a R$ 50 por semana, você ganha o que você ganha no mês. E eu falei, cara, faz super sentido. Onde que eu vou arrumar esses 4 vestidos? Aí eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, você não tem aí uns modelinhos encalhados e tal, que eu vou vender para as minhas amigas, eu vou vender para as minhas vizinhas aqui, eu vou ganhar um dinheirinho. E aí eu te dou o preço de custo dessas peças e fico com lucro para mim. E foi exatamente isso que eu fiz. Aí ganhei um dinheirinho e tal, consegui umas clientes. E então falei, cara, eu já conhecia o Brás, assim, de ponta a ponta, porque eu ia pro Brás com a minha mãe, aos domingos de madrugada, para comprar as coisas pra feira. Então eu falei, cara, e se eu montar uma coisa pra mim? Vender as roupas pra mim, assim. Ao invés de vender pra minha mãe, eu vou vender pra mim. Então eu cheguei na minha chefe na época, falei pra ela, eu quero um aumento. E ela, como assim? Você é estagiária? Vai me efetivar, amor? Eu falei, eu quero um aumento. Poxa, eu venho de segunda a sábado, eu subo na laje da clínica para desligar o compressor todo dia, eu sou a última a sair. Poxa, no meu horário de almoço, eu almoço em 10 minutos, porque eu gosto de cochilar na maca dos pacientes, antes de voltar ao expediente. Então, assim, eu sou uma ótima sou funcionária. bonita pra caramba, simpática. Entendeu? Venho toda bonitinha, toda alinhadinha de branco, meu jaleco não tem uma mancha. Eu quero um aumento. E ela, tá bom, vou te dar um aumento, eu vou te dar R$ 500 por mês. Falei, não, eu quero R$ 600. Eu quero 600. Olha como negocia. E no sábado eu fico até depois do almoço, porque eu ia na hora do almoço embora, né, no sábado. Falei, no sábado eu fico até o último horário. Ela, então tá bom, fechado, R$ 600. E aí eu trabalhei o mês todo, os meus primeiros R$ 600 que ela me deu, eu pedi demissão. E ela tá lá até e hoje. Ela, como assim? Eu falei, eu quero demissão porque eu vou investir nas minhas coisas, no meu negócio. Obrigada ela, pela com R$ 600, ajuda. falei, R$ 600. E aí eu cheguei com R$ 600 em casa, eu escondi aquele dinheiro, eu lembro como se fosse, não, parecia que eu tava milionária. Eu peguei R$ 600, enfiei 200 no tênis, 200 na calcinha, 200 no sutiã e fui embora pra casa. Porque eu tava morrendo de medo de ser assaltada. E ali eu fui embora com esses R$ 600. Aí, chegando em casa, eu conversei com meu pai, falei, pai, pedi demissão. Aí ele, minha filha, é isso aí. Você vai conseguir alguma coisa, bota currículo e tudo, né? Você tá formada. Falei, mas eu quero empreender. Não quero exercer Seu a pai é profissão. assim, venda de gay, você Você trabalha quer com fazer gay. o quê? Eu falei, pai, eu quero vender roupa. Porque naquela época chegou um ponto onde eu já vendia as coisinhas da minha mãe, já estava tendo um lucro. Eu mesma vinha pro Brás às vezes, comprava uma roupinha ou outra e eu vendia no estágio. Eu pegava as roupas, colocava na mochila e às vezes eu entregava para umas seguidoras aleatórias que eu tinha, tipo, em estação de trem, antes de chegar no estágio. Então, eu marcava. Depois do trabalho, não, vou sair do estágio 6h30, te encontro no shopping de Nova Iguaçu, 7h30, te entrego a roupa. E eu cobrava, tipo, a passagem. O frete é a minha passagem. E eu mesma ia entregar pessoalmente para as meninas. Caramba. Então, ali, eu já sabia que ia dar certo um negócio, né? Um comércio, roupa, né? As mulheres adoram essa coisa. Mas você tinha seguidor aonde? No Instagram. Eu já no tinha ali, Insta. eu acho que na época... Cada entrevista fala um número, porque eu sou muito ruim com número e com data, gente. E com ordem. Mas eu aqui tinha que vai ali... ser o correto. Eu tinha, sei lá, uns 3 mil seguidores, 4. Porque, além de tudo, eu ainda fazia uns bicos de cantora. Eu cantava em casamento e tudo. E nessa época, eu já tinha feito o papel da minha carreira de cantora, que foi backing vocal do Ferrugem. Eu fiz um back vocal pro Ferrugem no DVD dele, Chão de Estrelas. E ali eu falei, cara, minha vez de virar uma superstar. Mentira, não deu nada certo. Eu voltei pra casa de BRT, cantei com o Ferrugem, voltei de BRT pra casa. E deu tudo certo. Entendeu? E eu vendia essas roupas, eu tinha R$ 600. E meu pai falou, minha filha, eu vou te dar R$ 400 para fazer 1.000. Porque com R$ 600, como é que você vai começar um negócio? E ele me deu R$ 400. Falei, não, pai, eu vou te pagar. Até hoje eu não paguei os R$ 400 que ele me deu. Minha mãe pagou a passagem para mim, para eu vir de excursão, né, para o Brás. Eu vim com R$ 1.000, orei, pedi, Deus, eu
preciso comprar tudo certo, não pode ficar nada encalhado. Eu preciso vender tudo que eu comprar. Comprei as roupinhas e comecei a minha lojinha online na internet. Aí veio a pandemia, eu falei. E é isso, gente. Vocês ficaram até aqui. Só os créditos. Foi isso. Porque como é que você vai comprar roupa Tava na uma pandemia linda, pra um você lindo ficar em piano, casa? aí do nada, pã. Foi isso. Faliu, e aí você falou, tá, o que eu vou fazer? Exatamente. Porque chegou a pandemia. E aí você... Poxa, como é que você vai comprar roupa pra você ficar em casa? Sua prioridade é comprar alimento, Técnica né? em saúde Não. bucal, ninguém tava sorrindo. Exato. Cantora, Todo mundo de ninguém máscara. tinha festa. Não tinha. Loja de roupa. Ninguém não tinha queria sair de casa, não ninguém podia. tinha, Não podia. não podia, não tinha mais dinheiro pra comprar. Dura. O que você foi fazer? Chorar. Quanto Chorei. Não, na Tô até verdade, agora. nessa época da pandemia, né, os meus pais, eles nunca foram do tipo de, vai trabalhar porque, não, pelo menos comigo não. Não sei se é assim com os meus irmãos, né, que eles estão lá até hoje. Mas comigo nunca foi assim. Então, a minha mãe, ela falava, filha, não tenha pressa de sair de casa, sabe? A gente não tem essa ansiedade de te expulsar daqui. A gente quer que você tenha o seu momento, o seu tempo de amadurecer e tudo. Então, quando a pandemia chegou, eu falei, cara, isso vai passar, uma hora isso vai passar, e eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar a ter as minhas coisas. Como eu não tinha loja física, eu não precisava me preocupar com aluguel, nem nada do tipo. Como era tudo online, né? Falei, não, tá Sim, tudo só certo, os parou. atendimentos, exatamente, vão Você voltar. era a sua única funcionária? Perfeito, eu fazia tudo, eu tirava foto, eu ia pro Brás, eu ia pro correio, eu precificava, eu fazia tudo. Foi só Não você corre, se tá? demitir e pronto. Exatamente, eu falei, não, eu vou me dar esse momento sabático aqui, né? Exato. E tá Tirar tudo uma certo. licença. Perfeito.